Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Bom dia para você que está chegando, que está assistindo ao vivo o nosso Café com Psico. Bom dia para você que está assistindo aqui no Instagram gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo lá pelo YouTube. E para você que está somente ouvindo a minha voz pelo Spotify, pelo Deezer, pela sua plataforma de áudio preferida, tá? Vamos lá. Bom dia para quem está chegando. Hoje nós vamos falar sobre avaliação psicopedagógica. Coloquei uma enquete ontem à noite perguntando o que vocês queriam que eu falasse na avaliação psicopedagógica. Os erros, que a gente não pode cometer durante uma avaliação psicopedagógica e o que não pode faltar durante a avaliação psicopedagógica. Dormi com o tema 2 ganhando e acordei com um empate. Aí eu disse, o que eu faço agora? Vocês acham que eu sou uma piada? Mas a gente vai fazer o 2. Que era o que estava ganhando, eu preparei para vocês. Mas aí eu prometo que em outro Café com Psico eu trago os erros que a gente não pode cometer durante a avaliação, tá bom? Quem aí já tomou café? Meu café tá aqui preparado. Hoje não tem um balde, hoje eu tenho um mini balde pra gente tomar café, falar sobre psicopedagogia e hoje mais especificamente sobre avaliação psicopedagógica. Vamos lá. Como de costume, o espaço é de vocês. Sugiram, comentem, participem, Perguntem aqui nos comentários ou nas caixinhas de pergunta, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma live mais rápida, mas toda vez que eu digo que vai ser rápida, não é muito rápido, Mas eu prometo que sim. Hoje a gente vai fazer uma live mais rápida e eu preparei 6 pontos importantes que não podem faltar durante a sua avaliação psicopedagógica. Estou aqui, com a minha colinha, Vocês sabem que eu gosto de escrever, a minha forma de aprendizagem, O meu perfil de aprendizagem é assim, eu gosto de escrever. Eu só consigo aprender escrevendo, Então, vamos lá. O que não pode faltar na nossa avaliação psicopedagógica? Ju, se você vai falar de avaliação de novo, vou falar de avaliação de novo, quantas vezes forem necessárias, porque a avaliação, ela dá o rumo da caminhada, Muitas vezes a gente pensa que a avaliação é o ponto final, mas a avaliação não é o ponto final e a avaliação não é tudo na psicopedagogia, A avaliação é o ponto de partida, tá? Então, quando a gente pensa em avaliar, a gente não está falando só de avaliação diagnóstica, aquela avaliação que a gente vai montar uma hipótese diagnóstica. Mas a gente precisa sim avaliar todos os aspectos da criança para a gente poder intervir, para a gente poder levantar uma hipótese diagnóstica, para a gente poder conversar com outros profissionais de forma mais adequada, Então, gente, a avaliação psicopedagógica vai ser um ponto que a gente sempre precisa estar atualizando, Atualizadas, reformulando, reajustando, avaliando e reavaliando o jeito que nós avaliamos, Então, muitas vezes a gente tem aí psicopedagogas muito engessadas no que vem nos livros, nos que vem naqueles manuais, de passo a passo, o que eu faço agora, Tem um livro bem legal, tá até ali na minha prateleira, que é o da Lúcia Weiss,
E o nome dele é Avaliação Psicopedagógica, Perspectiva Clínica, uma coisa assim. Depois eu coloco nos stories. Ele é interessante, ele é muito bacana, muito legal. Aquele livro verde ali também é de avaliação psicopedagógica. Depois eu coloco nos stories para vocês. Mas esses passo a passos são interessantes, sim, né? Mas a gente precisa entender que a avaliação psicopedagógica não é receita de bolo. Não dá pra gente pegar o passo a passo no livro e simplesmente segui-lo daquela maneira. Porque nós somos psicopedagogas diferentes, tivemos base de formação, de graduação diferentes. Nós recebemos pessoas diferentes o tempo inteiro no consultório. Pessoas diferentes enquanto crianças, né? Idosos, adultos, quem trabalha aí em outras perspectivas diferentes da minha, né? E pessoas diferentes. Cada criança é uma criança. Cada criança de 6 anos é uma criança de 6 anos. Ela estuda em escola diferente, ela tem famílias diferentes, tem dinâmicas diferentes. Então não dá pra gente simplesmente, interesses diferentes, motivação diferente, né? Perfil cognitivo diferente, não dá pra gente seguir receita de bolo. Eita, já começa puxando a orelha. Puxa a orelha mesmo. Porque não dá, gente, pra gente só replicar o que está no livro. O livro é interessante e eu vou colocar como um dos primeiros passos, tá? É o segundo passo, mas a gente vai lá falar sobre esses passos. Então, o passo a passo que tem nos livros, né, nem sempre será o mais adequado para você fazer a sua avaliação psicopedagógica, né? Então, nos meus cursos, no curso que tá pronto, né, que eu tô ainda com preguicinha de lançar, mas no curso, nas aulas da mentoria, na aula de anamnese, muito do que vocês veem aqui no meu Instagram está relacionado com construção e estudo. Então, eu sempre falo que nós precisamos construir a nossa metodologia de avaliação. Lógico que a gente não vai sair criando coisas absurdas, mas a gente precisa adaptar, né? Então, gente, seguir passo a passo é interessante, é super prático, né? Eu pego aqui, agora eu tenho que fazer isso. Mas na realidade, na vida real, quando a criança chega pra gente, não dá para seguir receitinha de bolo, não dá para seguir passo a passo de livro, tá? Então, é interessante que na avaliação psicopedagógica você tenha embasamento teórico sobre os pressupostos da avaliação psicopedagógica, mas que você consiga, e aí é uma questão da nossa cognição enquanto profissionais, né? Porque a gente fala tanto de autonomia com as crianças, a gente fala tanto que as crianças precisam ser autônomas, a criança só aprende quando ela consegue reproduzir ali o conteúdo sem né, o livro, sem pegar e tal, e transformar esse conhecimento em um novo conhecimento. E a gente faz o quê? Fica querendo seguir receitinha de bolo, fica querendo seguir passo a passo de livro. Não dá, não dá. Se você é psicopedagoga clínica, se você é psicopedagoga institucional e trabalha fazendo rastreios, trabalha na perspectiva com um olhar avaliativo, a gente precisa entender de uma vez por todas que não existe receita, tá? Quem te dá receita é irresponsável ao ponto de te deixar na zona de conforto eternamente, dizer segue só meu passo a passo que vai dar certo. Não é assim, tá? Então, toda vez que eu falar aqui, vocês tentem entender o que eu tô trazendo aqui com o conhecimento que vocês já têm e adaptar para a vida de vocês, tá certo? E hoje eu não vou dar passo a passo. Eu trouxe 6 passos, 6 itens, 6 pontos que não podem faltar na sua avaliação psicopedagógica, tá ok? Então, bora lá. Chega de sermão, né? O primeiro é entender o caso. Você não pode deixar de entender o caso. Jússi, como é que eu entendo o caso? Você entende o caso através de uma
boa anamnese. Jus vai falar de anamnese de novo. Falou de avaliação, batendo o martelo na avaliação, agora vai, né, bater ali na tecla da anamnese. Sim, vou bater na tecla da anamnese sim, né? A anamnese, gente, ela é a bússola, é nosso ponto de partida. É quando a gente conhece a criança pela perspectiva dos pais. A criança, o adulto, o adolescente, o idoso, quem chega pra gente, né? Então, outros profissionais fazem anamnese, né? Dentistas, esteticistas, cabeleireiros, médicos, fisioterapeutas, vários outros profissionais fazem anamnese. E a anamnese não é só um instrumento que a gente aplica, né? A pessoa pergunta, a gente pergunta, a pessoa responde, pergunta, responde, pergunta, responde. Não é assim, tá? Uma boa anamnese deve estar pautada, né? Ali construída, e aí é isso que eu sempre digo por aqui, né? Que uma boa anamnese não é só pergunta, é uma conversa, é um direcionamento, é você acolher a queixa, acolher o sofrimento daquela família, entender por que ela chegou até você, né? Então, uma boa anamnese não é só sair disparando perguntas para as famílias, né? Então, eu tenho uma anamnese gigante de 8 páginas, 10 páginas, mas às vezes a gente não sabe o que fazer com essas informações, né? Então, a minha anamnese é uma anamnese longa. Eu sempre aviso as famílias que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, né? Então, sempre que eu marco uma anamnese, eu tenho um tempo importante ali na minha agenda para que eu consiga, né, organizar as informações, perguntar o que precisa ser perguntado e acolher essa família sem pressa, né? Além de explicar como serão as próximas etapas da avaliação, tá? Para deixar a família tranquila. Então, além de colher informações, a gente vai também acolher a família e organizar essas informações, né? Então, o que não pode faltar numa boa avaliação é que você entenda o caso, entenda quem está chegando, por que está chegando, como está chegando e como você pode ajudar, né? Então, dentro desse ponto aí, ainda está, né, a questão do raciocínio clínico que a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente, tá? Isso mesmo, Nath. Ó, a Nath colocou aqui. Acredito que na anamnese precisamos colher informações precisas e tudo isso em um cenário claro, mais humano também. Exatamente. Eu sempre digo que a anamnese, ela é dois em um, né? A anamnese, ela é um instrumento importante, né? Aquele documento que a gente preenche, e ela é momento. Na anamnese de instrumento, você precisa ter ali o que você precisa perguntar certinho, dependendo de quem você atende, né? Se eu atendo idosos, eu não tenho como perguntar como foi o seu nascimento, né? Então a gente tem que ter bom senso aí, e por isso que eu digo que não tem receita de bolo, porque quando a gente vai construir a nossa anamnese, né, pegar modelo pronto é ótimo. Um monte de gente chega aqui, Justo, você tem modelo de anamnese? Você tem modelo de anamnese? Sim, gente, eu tenho modelo de anamnese, mas eu construí a minha. Justo, você pode passar o seu modelo de anamnese? Não posso, porque é o meu modelo, eu construí para mim, porque eu atendo primeira infância, porque eu atendo adolescentes. Então, o jeito que eu construí a minha anamnese foi para atender as minhas necessidades, né? As necessidades de entender quem está chegando, né? Então, construa a sua anamnese, né? E aí a gente vai entender o caso, esse ponto importante, através da anamnese. Quem está chegando, por que está chegando, como está chegando e o que eu vou fazer com essa pessoa, tá? Segundo passo, né? Segundo ponto importante que não pode faltar numa boa avaliação: levantar hipóteses diagnósticas. Se a pessoa que chega até você ainda não tem, né? Não tem uma hipótese diagnóstica, ou tem hipóteses diagnósticas, mas é interessante que você construa as suas, né? E
quando a criança, o adolescente, o idoso, o adulto chega até você, né? É ali naquele momento da anamnese que você vai entender o caso e construir as primeiras hipóteses. Mas já, Jússi, já não tem como a gente avaliar uma pessoa que chega para avaliação psicopedagógica pensando que a gente vai avaliar tudo. Tudo é muita coisa, não dá para avaliar tudo. E não dá para termos uma avaliação engessada para todo mundo. A avaliação de uma criança que chega com hipótese diagnóstica de TDAH é diferente de uma avaliação de uma criança com hipótese diagnóstica de TEA. É diferente da criança que chega com hipótese diagnóstica de transtorno de aprendizagem, né? Então não dá para testar tudo. A gente precisa levantar hipóteses nesse primeiro momento, tá? Ali, durante a anamnese ou logo após a anamnese, a gente precisa ter um tempo para processar essas informações e para que a gente levante as primeiras hipóteses, tá? Então, Jússi, eu preciso levantar hipóteses, precisa. E como é que eu faço isso? Aí a gente vai para o terceiro passo, para o terceiro ponto, tá? Mas antes eu vou ler as perguntinhas ali, as colaborações da Nath. Ah, olha só, que legal. Nath colocou aqui. Estou em processo de construção da minha também, né? Da anamnese. É importante a gente construir. Pega várias anamneses, vários modelos. Observa o que é interessante para você. Observa quem é o teu público e coloca e pontua. O que eu preciso perguntar? O que eu preciso saber desse meu público? Né? Então, construa a sua. Nath, parabéns, muito bem. É assim mesmo. No começo, a gente se assusta. Meu Deus, e agora eu não sei o que fazer, socorro. Quando a gente vai para a clínica, né? Preciso de uma anamnese. E aí, se você é estudante, acho interessante que você, né, comece a pensar no público que você vai atender para já ir pensando o que é que eu posso perguntar desse meu público. Né? E aí, construindo a sua anamnese com calma, para quando você começar na clínica, você já tem ali sua anamnese. E aí, gente, o documento e o momento não são processos estáticos. As coisas mudam, a gente... essa pergunta não faz mais sentido eu colocar aqui. Talvez eu precise incluir outra pergunta aqui, tá? Então, é um processo, é uma construção e é dinâmico, né? A gente vai mudando de acordo com o nosso amadurecimento profissional e conforme as nossas necessidades clínicas, tá? Nath, Jússi, qual a melhor maneira de avaliar atraso no desenvolvimento? Eita, vamos chegar lá. Nath, me lembra da tua pergunta para eu responder no finalzinho, tá? Quando a gente terminar o que é importante para uma avaliação psicopedagógica de uma forma geral, e aí depois a gente vou respondendo as perguntinhas mais específicas, tudo bem? Para eu não perder o fio da meada. Então, bora lá. Ó, depois que a gente levanta as primeiras hipóteses, né, aí a gente vai para uma coisa importante, que é o embasamento teórico. Mas, Jússi, por que o embasamento teórico está agora e não está após? Porque eu coloquei ele aqui no terceiro ponto, como não pode faltar na sua avaliação psicopedagógica, porque ele está no meio ali para ficar bem bonitinho, bem delineado aqui, né, nesse vídeo que você está assistindo depois, agora para quem está assistindo ao vivo, o embasamento teórico é importante para tudo. Não tem anamnese, não tem entender caso, não tem levantar hipóteses iniciais, não tem estruturar a avaliação de fato, se não houver embasamento teórico, tá? O embasamento teórico é fundamental, por isso que a gente tem um curso de graduação e pós-graduação para isso, tá? E aí, eu sei que a gente começa, né, a ficar ansioso e muitas vezes a gente vem com aquela coisa toda da escola, né? Será que eu vou usar isso mesmo para minha vida? Essa professora tá aí falando 3 horas sobre encéfalo, sobre o lobo frontal parietal. Para que vai servir isso?
vai servir. Vai servir, né? Então, eu sou uma pessoa que defendo muito os estudos, eu defendo a ciência, e eu sou uma pessoa que compra livros, eu sou uma pessoa que lê artigos, e eu gosto de fazer isso. Não é penoso para mim, né, sentar para ler um artigo. Não é penoso para mim, num domingo, estar lendo um livro científico, um livro mais teórico para minha prática, para embasar minhas teorias, tá? Eu amo neurociências, então eu gosto mesmo de estudar, tá? Se você não gosta, você vai fazer um esforço, porque na nossa vida não existe nada sem estudo. Não existe, gente. A nossa prática psicopedagógica, né, precisa de atualização constante, precisa de estudo constante, de aprofundamento constante. Você nunca vai me ver te dando dicas, te fazendo ir por atalhos, tá? Os atalhos, eles são interessantes, mas eles deixam a gente muito confortável. E os atalhos, né, além de deixar a gente confortável, eles também prejudicam o resto do processo. Porque se eu não sei como eu cheguei até ali, eu não sei para onde eu vou agora, né? Então, a gente tem coisa que a gente precisa passar pelo processo, né? Então, uma coisa que a gente precisa é do embasamento teórico. Estude neurociências, estude aprendizagem, estude desenvolvimento, né? Jússi, mas eu não vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com idosos. Vai ter que estudar desenvolvimento, porque desenvolvimento humano é a vida toda. A gente não para de se desenvolver, né? Então, aconselho fortemente que você tenha aqueles livros de desenvolvimento humano, né? Tem um livro maravilhoso, Papalha e Fieldman, Desenvolvimento Humano, que quem trabalha com gente e quem trabalha com psicologia, com pedagogia, com psicopedagogia, com neuropsicologia, precisa saber. Tá? Então, a gente precisa entender as fases do desenvolvimento biológico, né, físico, ali, o que acontece durante aquela fase, as questões emocionais, as questões que ocorrem com cada idade, né, contexto social. Então, a gente tem que entender tudo, porque precisa levar em consideração tudo isso. Né? Eu não posso chegar simplesmente, olhar para uma criança que está ali desorganizada, desatenta e que está inquieta e dizer que ela tem TDAH. Não posso levantar uma hipótese diagnóstica só pelo que eu estou observando ali naquele momento. Existe toda uma questão que a gente precisa avaliar, né? Então, o que a gente precisa estudar para ser uma boa psicopedagoga? Primeiro, a gente precisa entender, né, delinear quem a gente quer atender. Porque aí fica mais fácil da gente comprar livro, da gente buscar os artigos. E aí, gente, assim, não é uma crítica, não é uma reclamação. Mas muitas vezes as pessoas chegam até mim no direct dizendo assim, Jússi, eu queria estudar sobre isso. Eu queria falar, se você tem algum livro, você tem algum artigo, você tem alguma coisa? E às vezes é muito fácil. Ir lá nas bases, né, acadêmicas e procurar, mas muitas vezes a pessoa não sabe como procurar, o que procurar, quais palavras ela precisa procurar para ter a resposta que ela precisa, né? Então, a internet tá aí e a gente precisa usá-la da forma mais sábia possível, né? E aí tem gente, isso é real, Tem gente que estuda por posts de Instagram. Viu ali e simplesmente coloca como uma verdade. E a gente precisa ter senso crítico e entender que aquilo é o posicionamento daquela pessoa. Pode ter um embasamento teórico? Pode, mas o post do Instagram é um super recorte de uma teoria. Quem faz embasado na teoria, né? Então, gente, livro, artigo nunca saem de moda,
tá? Então, estudar é cool, estudar é legal, é bacana. Você não vai ser retrógrado se você sentar ali 2 horas do seu dia, 1 hora, meia hora, 10 minutos para estudar, tá certo? Então, o embasamento teórico é importante para a gente saber o que avaliar, por que avaliar, como estruturar. É importante para a gente ter raciocínio clínico, é importante para a gente construir a nossa anamnese, é importante para tudo, tá? Então, estudem, né? Júcio, o que é que eu vou estudar? Estuda neurociência, estuda os teóricos da aprendizagem, né? De desenvolvimento. Então, Piaget, Vygotsky, Vallon, estudem, quem mais? Melanie Klein, essa galera aí que tem teorias diferentes para a gente também entender como é que a nossa ciência foi construída, né? Estuda em desenvolvimento. Eu trabalho com criança, eu preciso estudar o quê? Desenvolvimento infantil, preciso estudar aprendizagem, Luria, né? Oswald. Então, a gente precisa entender quem que a gente vai procurar para a gente começar a ter ali, né? Eu digo que todo mundo tem uma malinha. Na nossa profissão, todo profissional tem uma malinha. E nessa malinha, a gente sai carregando aí, né? Profissionais, quando se encontram, são malas, né? Então, hoje eu abri a minha malinha e tô compartilhando, né? Tô tirando alguns itens da minha malinha para compartilhar com vocês. E agora, vocês vão ter aí um pedacinho de mim, um pedacinho da minha malinha, um item da minha mala para colocar na mala de vocês, né? Nós andamos aí com malas, né? E tem coisas, itens que a gente precisa colocar. Então, vá construindo a sua malinha da sua profissão, né? De conhecimento teórico, de prática, de vivência, né? Muita coisa. Quem trabalha com gente, né, sabe que muita coisa tá no livro, é lindo, é maravilhoso, e tem coisa que se aplica e tem coisa que não se aplica, né? Então, quem trabalha com gente, quem trabalha com seres humanos, né, leva um pouquinho ali da aprendizagem que a gente tem com as outras pessoas, tá? Então, o embasamento teórico também é importante para a gente estruturar a avaliação, escolhendo os instrumentos. É importante para a gente fazer a avaliação qualitativa, né? Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: Júlia, eu tenho muita dificuldade para estruturar minha avaliação. E aí eu comecei a questioná-la, né? Disse, o que é que você fez com essa pessoa? E ela disse, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E aí ela trouxe a atividade, né? E aí eu disse, olha, nessa atividade você poderia ter observado atenção, memória, controle inibitório e sair trazendo, né, embasamento teórico para as atividades que ela aplicou. Isso aqui você fez pareamento, isso aqui você fez rastreio visual. E ela ficou assim, tipo, meu Deus, quanta coisa que eu poderia ter observado e eu não consegui observar. E por que ela não conseguiu observar? Porque ela não sabia o que observar. Então, a atividade, a brincadeira, o instrumento é importante, só que é a última coisa que a gente vai pensar, porque a gente precisa saber o que a gente vai aplicar, por que a gente está aplicando e o que a gente vai observar, o que a gente tem, o que a gente quer como resultado, né? Ou o que eu espero dessa criança, já que a gente já entendeu o caso e já levantou as primeiras hipóteses, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Palminhas. É bom demais seu sotaque. Ai, obrigada, Denise. A Ila, na minha primeira aplicação da anamnese, eu vi a necessidade de incluir outra pergunta, reformulando depois. É isso mesmo. A gente precisa ir organizando. Nath, embasamento teórico, check. Muito bem, parabéns. Bora lá. Fato, averiguar é sempre bom, isso mesmo. Nath, acredito também que nesse processo você descobre a sua forma de clinicar, atender e ter também sua essência naquilo que você faz, é muito importante. Isso mesmo, Nath.
quando a gente constrói os nossos processos, a gente começa a se entender como profissional, a construir autoestima profissional. Eu falei em outro momento com as minhas mentoradas, né? Que a gente precisa se conhecer enquanto pessoa, né? Autoconhecimento é importante, mas a gente precisa se conhecer enquanto profissional. Quem eu sou enquanto profissional? E ter autoestima profissional. Eu sou muito boa nisso, né? Então, eu tô segura aqui porque eu sou muito boa nisso. E saber que o médico XYZ, a outra terapeuta XYZ me indicou esse paciente porque eu sou muito boa nisso. E como é que a gente sabe que a gente é muito boa nisso? Tendo bons resultados, lógico, mas entendendo quem é a gente. Entendendo quem somos e entendendo a nossa forma de clinicar, a nossa forma de atender, de acolher as famílias, de acolher as crianças, né? Então seja avaliação, seja intervenção, você nunca vai me ver abrindo a porta e dizendo assim, bora fulano. Nunca. Eu sou aquela pessoa que vai dizer, bom dia, boa tarde, meu amor, tia Ju está com saudade, vem cá me dar um beijo, porque eu sou assim. E essa é a minha forma. E talvez seja um diferencial da construção do vínculo com as minhas crianças, né? Então, eu nunca vou ser aquela pessoa que vou chegar ali, abrir a porta muito séria. Eu posso estar tendo um dia terrível, eu posso estar muito triste, eu posso estar muito estressada, muito ansiosa, muito tudo. Mas quando eu estou com as minhas crianças, eu estou com as minhas crianças. Eu estou de corpo e alma com as minhas crianças. E eu dou o meu melhor para elas. Isso é autoestima profissional. A gente começou falando em embasamento teórico e estamos falando de autoestima profissional. Mas uma coisa leva a outra, né? E você nunca vai me ver muito triste e dizer assim, oi fulano, tudo bem? Então, vamos ali fazer a nossa sessão hoje? Vamos brincar disso? Não! Você vai me ver fazendo barulho. Yeah! Legal! Vamos de novo, não sei o quê! E com os meus adolescentes que eu não posso fazer, legal! Eu vou falar, né? Entrar ali junto para ser parceiro deles, né? E aí, esse embasamento teórico dá segurança pra gente construir essa autoestima profissional, essa autoestima psico, né? Então, é importante que a gente construa isso. E aí, muitas vezes, na avaliação psicopedagógica, e aí, provavelmente, tá todo mundo assim, quando é que Jussi vai falar dos protocolos? Quando é que Jussi vai falar dos brinquedos? Quando é que Jussi vai falar dos recursos? Eu não vou falar de recurso hoje. Não vou falar do instrumento hoje. Vou responder a pergunta da Nath depois. Mas isso é o depois de tudo isso, né? Então, não existe instrumento sem embasamento teórico. Não existe aplicação de teste sem embasamento teórico. Como que eu vou aplicar um instrumento sem saber por que eu vou aplicar? E sem saber coletar os testes, sem saber coletar as informações, vou fazer o que depois com o resultado? Né? Então, não adianta só comprar o teste. E a avaliação psicopedagógica não é só teste. Definitivamente, a avaliação psicopedagógica não é teste. Não é só teste. Jussi, eu posso fazer uma avaliação inteira qualitativa? Pode. Jussi, eu posso fazer uma avaliação inteira quantitativa? Não acho tão adequado, né? Então, veja, a gente precisa olhar para quem chega na avaliação. E a gente precisa ter um norte do que a gente vai fazer. Então, se você trabalha com crianças, Jussi, só trabalho com crianças de 6 a 9 anos e eu só trabalho com transtornos de aprendizagem. Só trabalho com dificuldade de aprendizagem, com aprendizagem acadêmica, leitura, escrita, matemática. Tá ok. Quais instrumentos que eu posso utilizar? Você pode utilizar vários instrumentos. Mas antes dos instrumentos, você precisa entender muito bem sobre funções executivas, sobre aprendizagem, sobre como o cérebro aprende,
quais são os construtos que a gente utiliza para aprender, né? Então, antes de tudo isso, você vai ter que aprender como é que o cérebro aprende, quais são as funções, atenção, memória, controle inibitório, planejamento, fluência verbal. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender. E aí, depois que a gente aprende tudo isso, numa brincadeira simples... Tropecei aqui. Numa brincadeira simples, a gente consegue, né, entender ali o que está acontecendo. Como é que essa criança está juntando aquela peça do quebra-cabeça? Como é que aquela criança está brincando de detetive comigo? Né? Então, primeiro de tudo, como é que essa criança está executando esse teste? Porque o teste não é só o resultado. Não é só chegar ali e corrigir. O teste também é execução. É de você entender como ele está fazendo. Como aquela atividade está sendo feita, tá? Então, antes de tudo, embasamento teórico, tá? Deixa eu ver aqui. Nath, serei sua mentorada. Ai, coisa linda, legal. É isso, Jussi, me identifico muito com você, sou assim. Inclusive, na minha cidade já tenho essa marca e nem todo mundo gosta. Mas aí, todo mundo é muita gente. Todo mundo não precisa gostar da gente. A gente precisa atrair as pessoas certas. E nos meus processos de mentoria, uma das coisas que eu falo também é que, assim como nós não somos terapeutas para todo mundo, nem todo mundo é cliente pra gente. Nem todo mundo é paciente pra gente. E a gente precisa saber delinear isso muito bem para poder encaminhar, saber as nossas limitações e seguir, né, feliz e entendendo que ninguém tem a obrigação de gostar da gente. Ninguém tem a obrigação de ser nosso paciente. Ninguém tem a obrigação de encaminhar pra gente e tá tudo bem, né? Adriana, também sou assim. Ai, legal, Mara. Juntar todo mundo presencialmente vai ser um auê danado. Todo mundo, yeah! Amo isso. E eu sou assim, minha gente, sou assim. Denise, Jussi é prática. Totalmente prática. Totalmente. Esse negócio de ficar remoendo, não sei o que e tal, pra mim não dá. Tem que ser rápido, ágil. Bora lá. Já passamos da terceira coisa muito importante que a gente precisa ter ali na nossa avaliação, né? E aí, depois, né, ainda falando de embasamento teórico, que uma coisa que a gente fala muito é planejamento, é PEI, é plano de ação, né? E a gente só tem isso quando a gente tem um embasamento teórico muito bom, tá? E aí a gente parte para a ação, né, da nossa avaliação. O que não pode faltar, né? Uma coisa muito importante que não pode faltar durante a nossa avaliação psicopedagógica é vínculo. Pois não dá pra gente estar com uma criança que não quer estar conosco. Nem sempre aquela criança vai chegar motivada, nem sempre ela vai querer brincar com os brinquedos, com os recursos, nem sempre ela vai querer, né, estar ali com você. Nem sempre o que você planejou para aquela sessão, né, vai ser interessante para ela. Então, o que a gente precisa construir? Vínculo. Nós precisamos ser o melhor recurso da nossa sala. Não adianta a gente comprar a ReHap inteira, a Americanas inteira, a Le Biscuit inteira, e se a gente não consegue estar com a criança, né? Então, a gente tem que saber, né? E principalmente para quem está começando, né? Quem está começando fica assim, olhando quem já está muito tempo na estrada e dizendo assim, meu Deus, eu quero ter esse brinquedo, eu quero ter esse outro, eu quero ter esse recurso, eu quero ter esse livro. E... na dúvida, Jussi, em que eu invisto? Invista em livro. Aí depois você investe em outras coisas. Invista em conhecimento, em curso, em formação, em congresso, em atualização, tá? E aí depois você vai pensando nas outras coisas, que o dinheiro é consequência do nosso trabalho, né? E a gente consegue pensar
numa avaliação, a gente consegue pensar no nosso atendimento de diversas formas que não precisa de brinquedos comerciais, tá? E eu crio muita coisa aqui. Então, é importante que a gente tenha ali em mente, né, que esse vínculo é importante. O vínculo da primeira sessão é importante, mas esse vínculo, ele precisa ser construído e reconstruído a cada sessão. A gente precisa ser a melhor coisa que vai ter dentro da nossa sala, tá? Michelle colocou aqui, verdade, isso mesmo. Jane, verdade, a criança tem outros estímulos fora do consultório, isso influencia muito nas emoções, cada dia é diferente do outro. Muito bom, Jane. Nath, comecei bem devagar, brinquedos didáticos simples, com objetivos claros, e fiz muito brinquedo com sucata. Menina, nós somos as rainhas da sucata, né? Ontem mesmo, eu nem sei se eu coloquei, eu fiz um bumerangue, esqueci de postar. Eu coloquei brincando com aquele papel madeira, sabe? Aquele papel que vem ali amassadinho, quando a gente faz compras nos sites, que vem uma coisa delicada que precisa, né? Encher ali, pronto. Aquilo ali eu guardo tudo. Papel bolha, guardo tudo. Caixa, guardo tudo. Eu tenho um armário aqui, que é tipo despensa, e cada dia o armário tá mais lotado de caixa, tá mais lotado de papel, porque a gente usa muito papel, né? E ontem eu tava brincando de rasgar papel. Entre rasgar um papel, né, ofício, um papel A4, que tá limpo, que tá ótimo, que tá bom pra ser impresso, né, eu rasgo outro tipo de papel. Então, é interessante, inclusive nessa atividade de pinça que a gente estava fazendo, de ter várias texturas, de ter várias espessuras, gramaturas ali do papel. E naquele momento eu queria aquele papel. Então, eu fui lá na caixinha da Amazon, que estava lá guardada, peguei o papelzinho pra gente brincar, né? Pra gente brincar de rasgar papel, fizemos chuva de papel. Foi um auê ontem aqui. E a gente usa muita coisa, usa muita sucata, usa muito material reciclado, porque muitas vezes o que está ali no brinquedo comercial não é o que a gente quer. E a gente, poxa, bem que poderia, né, ter uma coisa ali desse jeito, e a gente vai lá e constrói, né? Então tem muita coisa que a gente precisa construir. E aí a gente só consegue construir com sucata e entender quais são os objetivos quando a gente tem lá o embasamento teórico, né? Então, vamos com calma, vamos devagar aí nas compras. Eu sei que é lindo, que a gente quer comprar todos os brinquedos da Fisher-Price possível. Eu sei que seu carrinho da Amazon tá lotado de brinquedos, de recursos, de tudo, né? De jogo, mas muita coisa a gente constrói, tá? Ó, o Nath tá dizendo que deu certo, deu super certo. Agora que começo a colher os frutos, estou comprando os brinquedos mais estruturados, exatamente. Então, gente, vínculo precisa ser feito, precisa ser construído e precisa ser olhado todos os dias como um novo dia. Preciso vincular essa criança todos os dias, né? Então, não tem sessão, não tem avaliação interessante, não tem informações fidedignas quando a criança está desconfortável, quando a criança não quer estar ali com você, certo? Então, o que não pode faltar na nossa avaliação? Vínculo. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de ter é raciocínio clínico. E o raciocínio clínico é uma construção. E a gente só consegue construir esse raciocínio assertivo, adequado para cada caso, se a gente estuda, né? Então, por isso que eu gosto, né, de sempre falar que quem faz tudo não faz nada. A gente precisa entender quem a gente atende. Justo, você está dizendo que eu preciso definir um nicho agora, que eu preciso definir meu público agora? O nicho não, porque o nicho já é uma coisa mais específica do seu público. Mas é interessante que você defina o seu público, né? Não dá para atender adulto, adolescente, idoso, criança, primeira infância, pré-escolares, bebês, porque não dá para estudar tudo muito a fundo, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em construir raciocínio clínico, primeiro
pelo embasamento teórico deficitário, né? Que muita gente espera que a faculdade construa isso e a faculdade não constrói. Ela te ajuda, né? A pós-graduação te ajuda, mas quem constrói é você. Né? Então, o raciocínio clínico é imprescindível para a avaliação psicopedagógica e você precisa construir. Como é que você precisa construir? Isso aí, primeiro você precisa, né, de embasamento teórico e também de vivência prática. Justo, mas eu estou começando agora, como é que eu vou ter vivência prática? Através do olhar de outros profissionais mais experientes, tá? Então, seja em supervisão, seja em mentoria. Justo, tu tem vaga para supervisão? Não tenho vaga para supervisão agora, tá? Mas procurem outros profissionais qualificados que te ajudem a olhar o caso de vocês com cuidado, tá? Porque muitas vezes o livro é importante, mas muitas vezes aquele caso que você tem ali na sua frente não está no livro, né? Tem caso que é bem evidente, a gente olha assim, parece que é caso de livros, de tão pontual que as coisas estão. Tem outras coisas que não. Então, a gente precisa da expertise de outros profissionais para ajudar a gente, ali naquele começo, a construir raciocínio clínico. Eu fui estagiária em uma clínica com uma psicopedagoga que já era bem experiente aqui na minha cidade, né? Infelizmente, ela não atende mais, ela foi embora, fechou a clínica. E a construção, eu aprendi, né, a entender o que era raciocínio clínico lá. Então, quando ela estava aplicando um teste, uma prova, quando ela estava brincando com uma criança, quando eu estava brincando com a criança e ela estava, né, orientando, ela ia dizendo, Ju, se isso aqui é isso. Ela me chamava de Ju. Ju, ó, isso aqui é isso aqui pode ser isso. Se fosse assim, como é que você resolveria? Você lembra? Aí, depois que a criança saía e tudo mais, aí ela ia pontuando, né? Então, eu aprendi a entender o raciocínio clínico, a saber que era importante através dela, né? E é muito interessante que a gente construa isso. E assim como o vínculo, né, durante as sessões, o raciocínio clínico é uma construção para a vida toda, para a nossa vida inteira. Não tem como a gente dizer assim, agora eu já sei tudo, não vou, né, precisar estudar, não dá, né? O raciocínio clínico é uma construção. E os profissionais mais experientes vão tendo um feeling, né, uma dedicação ali maior com relação a isso, né? Porque tá tendo contato ali todo o tempo. Então, eu estou há 10 anos no mercado como psicopedagoga, eu já vi muita coisa. Eu já peguei criança, lá nesse estágio, inclusive, né? Enquanto depois eu virei AT. A gente tinha paciente com TDAH, a gente tinha paciente com dislexia, com descalculia, com desortografia, com dislalia, com TEA, com transtorno de humor, com depressão, criança com transtorno de conduta, com síndrome de Tourette, criança com diagnóstico aberto, que tinha tantas possibilidades, né, diagnósticas que o médico pontuou que a gente nem sabia por onde começar. E foi aí que eu entendi a necessidade de estudar ainda mais, de estudar o cérebro. Então, quando eu chegava, né, a minha preceptora, né, vamos dizer assim, no momento do meu estágio, ela chegava comigo, não era só o meu caso, para finalizar a minha pós, mas ela chegava comigo e dizia assim, Ju, ó, isso aqui, chegou uma criança assim, 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 assim. O que você acha que é? Então, ela me ajudou a construir isso. E isso é muito interessante, né? Quando a gente aprende a pescar e não recebe ali o peixe já todo pronto, inclusive feito, né, numa moqueca. Ensinar a pescar é importante, é isso que eu faço com todo mundo que chega até mim, seja por qualquer serviço, tá? E aí, depois que a gente constrói, né, assim, que a gente aprende, que a gente pensa, que a gente pena ali, né, para construir o raciocínio clínico, ele é importante porque a gente vai conseguir construir a evolução daquele caso, né? Então, a gente vai estruturando
a nossa avaliação e vai percebendo através do raciocínio clínico o que essa criança está fazendo, o que essa criança está me trazendo, quais são as informações, como é que eu posso reestruturar. Eu tinha pensado no teste, mas acho que essa criança não é interessante aplicar esse teste, então vou aplicar outro. E isso é raciocínio clínico, tá? E é interessante para a gente evoluir o nosso paciente, seja na avaliação, seja na intervenção. Mas como a gente está falando de avaliação, né, o raciocínio clínico é importante para a gente começar a traçar as hipóteses finais, né, o que a gente vai construir ali, concluir ali, e para que a gente consiga, né, organizar, reajustar o script da avaliação, né? Então, quando a gente começa a pensar numa avaliação psicopedagógica, a gente tem embasamento teórico, a gente já fez uma anamnese muito boa, a gente começa a pensar como vai ser esse processo. Eu posso aplicar isso, eu tenho que prestar atenção nisso, né? E vai fazer o plano ali de avaliação. Esse plano de avaliação não é engessado, não é rígido. Ele é dinâmico, a gente precisa ir ajustando, porque cada criança é uma criança. E os resultados que essa criança vai trazendo, as respostas que essa criança vai trazendo, é o que vai fazer a gente ir reajustando esse plano de avaliação, tá certo? Depois, e por último, né, não menos importante, quando a gente fala em avaliação psicopedagógica, a gente precisa, né, não pode faltar organização das evidências e as conclusões. Pois é. Por quê? Quando a gente avalia uma criança, uma pessoa, né? Eu falo muito criança porque eu avalio criança e adolescente, né? Até 12 anos. E aí, quando a gente está avaliando, a criança está dando respostas, está trazendo resultados e a família quer respostas. Então, a gente precisa organizar as evidências que a gente está colhendo e a gente precisa estabelecer conclusões. Ah, Jússia, mas eu não sei qual é a hipótese diagnóstica que eu posso emitir aqui. Ah, Jússia, mas tem várias possibilidades de hipótese diagnóstica. Então, a gente vai colocar lá, concluindo, organizando, sintetizando até as nossas dúvidas. Você não precisa ter certeza de nada ali quando você termina. Pode ser que a sua avaliação acabe ainda com mais dúvidas. Mas é o raciocínio clínico e é o embasamento teórico que vai fazer você ter segurança, inclusive nas suas dúvidas. Tô em dúvida. Eu acho que eu vou encaminhar para fono. Eu não sei. Acho que eu vou encaminhar para avaliação neuropsicológica, né? Será que essa criança precisa de uma TO? Né? Então, tem coisa, né, que foge dos limites da nossa profissão. E entender isso é importante, né? Então, não abale a sua autoestima psico pelo fato de você não saber uma hipótese diagnóstica super delineada. Porque em alguns casos, a gente não vai saber mesmo, né? Justo, você tem dúvida, você fica em dúvida. Tem casos que você não delineia uma hipótese diagnóstica muito fechadinha? Tem. A gente não é detentor de saber. E tem casos que precisa de avaliação, de investigação mais profunda com outros profissionais. Nem tudo que chega pra gente com queixas de aprendizagem é de fato aprendizagem. O cerne do problema não é aprendizagem, é uma coisa que depende de outro profissional, da avaliação de outro profissional. E a gente precisa saber até disso. Por isso que eu falo de embasamento teórico, que é importante, né? Então, Justo, você está dizendo que eu preciso entender de linguagem, de psicologia, de terapia ocupacional. Não, mas você precisa entender que às vezes a resposta daquela criança é uma disfunção sensorial. Pode ser uma disfunção sensorial. E aí a gente encaminha para a TO avaliar. Pode ser que as características que essa criança está me apresentando aqui sejam características, né? Essa dificuldade de ler, de escrever, estejam relacionadas ao transtorno do processamento auditivo central. Então, eu vou enviar para a fono. Encaminho para a fono para ela avaliar, né? Então, gente, não tenham medo de duvidar. Não tenham medo de se questionar.
Isso é importante, né? E se questionar sobre as suas certezas, inclusive. Nesse caso tá muito fácil. Será que eu não tô negligenciando algum ponto? Vou revisar, né? Então, a gente precisa sintetizar, organizar as evidências que trazem pra gente. Então, Justo, mas eu não consegui levantar uma hipótese diagnóstica. Então, organize os resultados percebidos. Organize as respostas da criança. Organize o que você percebeu. Tem uma dificuldade aqui, tem uma dificuldade ali, tem uma questão aqui. Vou encaminhar para as pessoas mais adequadas, né? Então, toda avaliação precisa de respostas. A família está te procurando por alguma razão. A escola te encaminhou por alguma razão, né? Ou o profissional, o médico, o neuropsicólogo, o psicólogo, o fono, o físico, indicou a avaliação psicopedagógica por uma razão, por um questionamento que precisa de resposta. Então, a gente precisa organizar essas respostas, organizar as evidências, sintetizar essas respostas que a gente teve para responder quem está procurando a gente. Seja escola, seja família, seja outro profissional. Ou seja, a própria pessoa, né? Quem trabalha com adultos e idosos. Zileide Psico, me identifiquei muito com a sua fala, e principalmente para quem está começando na área. Muito bom, obrigada, Zileide. Deixa eu ver se eu não deixei passar outros comentários. Acho que não. Nath aqui colocou falando sobre vínculo, né? Vínculo é a magia das sessões, exatamente. Bora lá então. Pra gente concluir, né? Ainda vou falar mais algumas coisas, mas pra gente concluir essa parte aqui do que não pode faltar um relatório e a devolutiva. Então, se a pessoa está esperando uma resposta, a gente vai responder. E a gente vai responder através de um relatório, né? Então, seja relatório, seja informe, seja... Já vi outra nomenclatura, mas agora eu não me recordo. Laudo a gente não faz, tá? Laudo é para outros profissionais. O psicólogo faz laudo psicológico, o médico, a gente não faz laudo, tá? Eu gosto muito das palavras relatório e informe psicopedagógico. Então, a gente precisa fazer esse documento, né? Então, quando a avaliação termina, né, com a criança, ela ainda não acaba. A gente precisa pegar lá o que não pode faltar, o embasamento teórico e o raciocínio clínico, e sintetizar e organizar parecer. Nath colocou aqui e Zileide também. Isso mesmo, parecer psicopedagógico, já vi também. Enfim. E aí a gente precisa dar respostas. E a gente vai organizar as respostas que a gente teve durante a avaliação, né? Os resultados, tudo que a gente colheu, e colocar num documento, né? Então, o relatório, esse documento físico, é diferente da devolutiva. Não confunda. Teve uma pergunta essa semana na caixinha, que era perguntando se eles eram diferentes. Sim, são diferentes, né? E a gente não pode... Eles são irmãos. Eles andam ali de mãos dadas, certo? É muito melhor você fazer a devolutiva e enviar posteriormente o relatório do que você entregar um relatório sem fazer devolutiva, tá? Isso é muito importante. Quando a gente pensar, né, em avaliação, o resultado da avaliação é a resposta, tá ali, né? Seja o encaminhamento, seja o encaminhamento já para concluir a hipótese diagnóstica, mas a gente precisa elaborar esse documento, tá? Então, existe o documento de finalização e existe o momento de finalização dessa avaliação, tá? Então, esse documento precisa ser muito bem estruturado, bem escrito, usar a linguagem correta, a linguagem técnica, mas precisa saber com quem que a gente está falando. A família precisa entender o que você escreveu, então não precisa também encher de termos técnicos. Se a família vai ler, ela não vai entender bulhufas, né? Então, ter uma linguagem adequada,
é interessante, tá? Escrever corretamente, ter um documento organizado, ter um documento timbrado com sua marca, com a marca da clínica que você atende, do espaço que você atende, seja lá o que for. Não me entreguem relatório, parecer, informe em página em branco. Pelo amor de Deus, não pode, não pode, não pode. Não pode, tá? Você vai assinar aquele documento ali no final. Então, ali, você precisa também se identificar, né? O entregável também é você. Entenda isso. O relatório é você falando. Então, ele vai chegar em lugares que você não vai chegar. Então, você precisa se colocar ali também, tá? Então, não é copia e cola de livro, não tem receita de bolo para relatório, né? Copiar e colar é furada total, certo? Copiar e colar da internet, pior ainda, porque você vira uma piada onde chega, né? Então, vamos ter cuidado com o que a gente escreve. Pode ser que você erre? Pode, eu erro. Outras psicopedagogas também erram e é natural, tá? Mas entenda que o seu relatório, ele rompe a barreira, né, física. Você vai, o médico, o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, a fisioterapeuta, o fono, as pessoas que vão atender aquela criança, quando elas não te conhecem presencialmente, elas vão te conhecer através do teu relatório. Então, elas precisam saber que é você que está falando ali. Então, o entregável tem que ter um zelo, tem que ter um cuidado, certo? Então, papel timbrado sempre. E aí tem outras coisinhas também, né, que a gente precisa ter cuidado com relação ao relatório, mas eu não vou me adentrar aqui no relatório. Eu acho que tem um café com psico sobre relatório, sobre devolutiva, viu? Vamos ver lá. E a devolutiva, que é o momento com a família, né? Esse momento, né, de devolução, a gente pega o pacotinho e devolve, né? Devolve com a resposta. Então, nesse momento, a gente tem que estar ali com o documento, né, já pronto, né, para entregar, para conversar, para alinhar tudo. E aí, nesse momento de devolutiva, você não precisa ler o seu relatório inteiro, né? Você não precisa sair ponto por ponto, explicando, lendo linha por linha, como é o que você colheu de informação, tá? Mas eu sempre tenho para eu indicar, fazer pontuações, olha, você acha isso aqui? Depois lê com calma, com cuidado, com cautela, né? Então, quando a gente marca uma devolutiva, precisa ser, né, um momento que você esteja com calma, que você esteja com tranquilidade na sua agenda. Porque no momento da devolutiva, além de você, né, dizer os resultados da avaliação, você vai também, né, delinear os próximos passos junto com essa família. Tanto os próximos passos no processo, se essa criança precisar continuar contigo, você vai dizer o que você vai fazer a partir daquele momento, como é que vai ser o seu trabalho. E também a gente vai fazer psicoeducação, a gente vai encaminhar para outros profissionais, a gente vai explicar o que é a hipótese diagnóstica, né? Então não adianta a gente fazer uma avaliação psicopedagógica e dizer assim, olha, então, o resultado aqui eu concluí que sua criança pode ter dislexia, eu vou encaminhar para o neuro. Eu vou encaminhar para o psicólogo, eu vou encaminhar para o neuropsicólogo. Não é assim, né? Por que você chegou nesse resultado? Como você chegou nesse resultado? O que esse nome diz? Porque muitas vezes é só um nome para a família. A família não tem a obrigação de saber o que é dislexia, TDAH, descalculia, autismo. A gente precisa fazer isso no momento de devolutiva. Então tem que ser um momento calmo, organizado, relaxado, fazer o vínculo com a família, porque a família já está nervosa, já está tensa. Ai, meu Deus, o que é que ela vai dizer? Socorro, Jesus! Né? Então, a gente precisa quebrar ali aquele gelo, aquele momento, né? Eu sempre ofereço um café, uma água, e aí, tá tudo bem com vocês? Cadê meu príncipe, minha princesa? Como é que fulaninho
meu Deus, tia Ju, tô morrendo de saudade. Então eles já começam, né, ali a quebrar aquele gelo, né? E não é que é um momento pensado que eu vou fazer, agora é o momento de perguntar cadê a princesa? Cadê a princesa? Né? E ser ali um teatro, não é. Sou eu, né? Mas é interessante que você pense que na primeira devolutiva você vai estar nervosíssima, vai estar nervosa porque eu estive, né? E a gente fica preocupada, e agora? O que é que vai ser daqui pra frente? Mas a insegurança bate mesmo, tá? Mas pensa que a gente precisa informar essa família. Por que eu tô indicando pra fono? Eu estou encaminhando para a fono porque ela que vai avaliar esse aspecto, né? E aí, gente, ó, um ponto aqui interessante, só tem quem é minha supervisionada e minha mentorada. Eu sempre coloco, né, quando eu encaminho, eu nunca encaminho para acompanhamento, eu sempre encaminho para avaliação. Por quê? O profissional da outra especialidade é quem vai saber, depois que ele avalia, se essa criança segue com ele ou se essa criança não segue com ele. Se ele vai encaminhar para outro profissional ou não. Se ele conseguiu concluir as minhas dúvidas, né, e descartar ou... esqueci o nome da palavra. Descartar ou confirmar as minhas hipóteses, né? Então... é ele quem decide. Então, quando eu vou encaminhar, eu nunca encaminho a criança ou enfim, né, acompanhamento psicológico ou acompanhamento com fonoaudiólogo ou acompanhamento com terapeuta ocupacional. Eu sempre indico a avaliação. E aí, né, contemplando, valorizando o profissional que eu estou encaminhando. Esse profissional recebe meu relatório, entende por que ele, né, essa pessoa foi encaminhada para ele, e aí ele decide, dentro do raciocínio clínico dele, do embasamento teórico dele, como é que ele vai delinear, né, quais são as decisões que ele vai tomar para aquele caso. Eu não tenho, né, autoridade, né, e embasamento teórico para delinear a conduta de outros profissionais. Então, a gente tem que ter cautela também. Lembra que eu falei que o relatório vai chegar onde você não chega? Se a gente não chega no consultório de ninguém dizendo assim, olha, você tem que fazer o acompanhamento dessa criança por causa disso, né? A gente chega dizendo, olha, então, eu vi isso, eu acho interessante. Você acha que é interessante fazer isso para essa criança? Né? Então, o nosso relatório também tem que estar assim. A gente não chega botando o dedo na cara de ninguém, dizendo, olha, você vai acompanhar essa criança sim. Não é assim, né? E na devolutiva, no relatório também, né? A família tem todo o direito de discordar de você. Outro profissional pode ser que discorde de você. A gente não tem a verdade absoluta, né? E tá tudo bem. E dentro dessa perspectiva, nessa devolutiva, a gente tem que entender que essa devolutiva não é um embate, não é uma guerra e não é ali no final, não é você que vence. Eu convenci. Eu recebi uma pergunta uma vez assim, como convencer a família que a criança tem isso? A gente não tem que convencer, a gente tem que mostrar os fatos, organizar as evidências, mostrar cientificamente por que você levantou essa hipótese diagnóstica. Se a família não concorda, tá tudo bem, vida que segue. Mas você precisa informar e não deixar que essa família saia com dúvida da tua sala, tá? Então, não deixa a família sair com dúvida no momento da devolutiva. E aí, Ju, você falou, mas o que eu queria saber mesmo era, sabe o quê? Eu queria saber mesmo era como eu faço ali a minha avaliação. O que é que não pode faltar na minha avaliação? E aí eu vou falar agora sobre pontos específicos da avaliação que eu acho interessante e que não é tão falado, né? Uma coisa que não pode faltar, eu sempre avalio as funções executivas, independente da idade. Eu sempre avalio pedagogicamente, leitura, escrita e matemática, como instrumentos
padronizados e dentro de perspectivas lúdicas, na brincadeira, no jogo, e em atividades que eu elaboro para aquela criança, né? Então, sempre avalio questões de aprendizagem, né, escolar, o que essa criança precisava saber para aquele nível escolar que ela está e o que ela tem aqui para mim, né? Eu sempre avalio psicomotricidade dentro das minhas possibilidades, né? O que serve para mim. E aí, se a gente vê alguma coisa muito disfuncional ali, a gente encaminha para a avaliação psicomotora, a gente encaminha para fisioterapia, a gente encaminha para a avaliação com a TO, né? Então, a gente tem que ver ali, bonitinho, para o educador físico, né? Então, já teve caso de eu encaminhar para um profissional de educação física, né? Já teve caso de eu encaminhar para avaliação com o fisioterapeuta. Justo, mas não é ortopedista que manda para avaliação com o fisioterapeuta? Não. Então, assim, de ver a criança andando de uma forma diferente, de uma forma disfuncional. A criança andava com o pezinho para dentro, assim, que atrapalhava ela correr. Justo, mas isso não tem nada a ver com a leitura escrita, com a dificuldade que a criança pode ter. Não tem dificuldade, não tem relação com a leitura naquele caso, mas tem relação com a escrita. Porque a escrita começa pela motricidade ampla. E tem relação porque é aquela criança que eu estou avaliando. E dentro da infância, essa criança brinca, essa criança corre, ela brinca de pique-pega, ela brinca de esconder, ela quer jogar futebol. E se ela não consegue, se ela corre e ela cai, se ela corre e as crianças riem dela, existem outras estruturas que são impactadas. Então, se eu estou vendo que a criança tem uma marcha inadequada, eu preciso indicar para avaliação adequada, né? Se essa marcha não é do jeito certo, eu vou encaminhar para outra pessoa que pode avaliar isso com propriedade, né? Não sou eu. Então, eu não seja negligente, certo? Por isso, e aí eu avalio a motricidade ampla, né? Pular, correr, saltar, essas coisas assim, dentro, né, de uma perspectiva, de uma bateria psicomotora mais lúdica, né, mais legal, assim, eu monto uma brincadeira e a gente vai fazendo. E a motricidade ampla, né? Então, dentro do meu relatório, eu separo o meu relatório e a minha avaliação por aspectos cognitivos, e aí dentro desses aspectos a gente tem função executiva, a gente tem aprendizagem, né, leitura, escrita, pedagógica, aspectos psicomotores, aspectos socioemocionais, e aspectos de comunicação e linguagem, né? Então, a gente precisa saber como é que essa criança se movimenta, quais são as questões psicossociais que estão, né, que podem impactar ali, né, no que está trazendo pra gente, né? Então, eu recebi uma criança uma vez com hipótese diagnóstica de TDAH. E quando a gente vai avaliar, né, quando a gente vai pensar, analisar a dinâmica da família, o estilo parental, como essa família se posiciona socialmente e tudo mais, a gente vê que esse contexto todo está influenciando para que as pessoas achem que essa criança tem TDAH, mas ela não tem, né? Então, a gente precisa pensar aí em vários aspectos, tá? E pensar em aspectos, né? Dividir em aspectos, não é porque você vai... Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. E sair colocando a sua avaliação dentro de caixinhas, não, tá? A gente vai pensar em aspectos, porque fica melhor para a gente organizar as informações quando a gente devolve. Mas dentro de uma atividade motora, dentro de uma brincadeira que exige que a gente corra, pula, cante e faça um monte de coisa, tem várias habilidades sendo avaliadas ali. E aí eu bato na tecla de novo do embasamento teórico, que a gente precisa ter olhar de detetive pra gente fazer um rastreio bem rápido ali. A gente tá ali brincando com a criança e percebendo um monte de coisa. Depois, quando a sessão acaba, a gente vai lá e escreve tudo, né? Então, faz a evolução ali bonitinho, tá? Então, não tem receita de bolo para avaliação, mas não deixe faltar embasamento teórico para você entender o caso, não deixe faltar uma boa anamnese, não deixe faltar
raciocínio clínico, não deixe faltar, que é mais vínculo, e não deixe de levantar hipóteses, de organizar as evidências e de fazer um bom relatório e uma excelente devolutiva, tá? O resultado, né, do nosso trabalho é importante para que a gente construa a nossa carreira profissional com mais propriedade, com mais segurança, certo? Dúvidas? Silvana colocou bom dia. Bom dia, Silvana. Estamos quase terminando, tá bom? Mas a live vai ficar salva aqui no meu perfil, vai para o YouTube e vai também para as plataformas de áudio como podcast, tá bom? Nath, Café com Psico também no Spotify. Isso mesmo. Nath, isso que sempre ouço. Dá medo, mas a gente deve se empenhar e dar o melhor. É isso mesmo. Denise, pronto, já quero um papel lindo. Menina, tem que ser bonito porque a gente fica, é o meu papel timbrado. Mas tem que ter ali o seu nome escrito, certo? No relatório. Tem que estar assinado, tem que estar com carimbo, tudo bonitinho. Mas isso aí é outra coisa, a gente vai falar nisso depois e tem uma live também por aqui, tá? Que mais? Tem uma perguntinha aqui na caixinha. Eu vou ler. E Nath, como foi a pergunta de Nath da avaliação de desenvolvimento? Calma, vamos lá. Muito obrigada, foi um café adoçado do conhecimento. Ai, que legal, obrigada. Nemu Lima, é assim que fala seu nome? Nemu? Você é muito boa, parabéns, deu show. Obrigada. Vamos lá. Nath, como psicopedagoga pode avaliar atrasos no neurodesenvolvimento? Existe algum protocolo? Sim, existe protocolos e nós avaliamos desenvolvimento sim, tá? Vou até deixar aqui sua pergunta, Nath. Foi a Nath que lembrou de botar na caixinha, né? Ó, quem pode avaliar desenvolvimento infantil? Os profissionais que trabalham com infância. Fono, psicólogo, psicopedagogo, quem mais? Pediatras, terapeutas ocupacionais. A gente pode fazer, sim, né, o rastreio ali do desenvolvimento infantil, certo? A gente, enquanto psicopedagogos, a gente tem uma limitação com alguns protocolos, né? Então, a avaliação de inteligência a gente não consegue fazer, né? Os protocolos são restritos para psicólogos. Então, a gente pode fazer isso. Márcia colocou aqui, neuropsicopedagogo. Sim, quando eu falo em psicopedagogo, eu incluo os neuropsicopedagogos também, porque é uma atividade bem parecida, né, Márcia? Então, a gente... E aí é outra coisa que eu vou colocar aqui, que já teve muita treta por aqui, né? Que disseram que qual a diferença entre psicopedagogo e neuropsicopedagogo? Porque um aplica protocolo e o outro não aplica. Gente, pelo amor de Deus. A gente aplica protocolo também, tá? Os psicopedagogos aplicam protocolos, trabalham com testes sim, tá? E aí, a gente pode sim avaliar os atrasos no desenvolvimento, tendo primeiro, né, a avaliação qualitativa. Ali a gente pode fazer a avaliação qualitativa através dos marcos do desenvolvimento, né, estudar o desenvolvimento e entender o que é para cada coisa, né, o que é para cada faixa etária. A criança com 2 anos precisa estar fazendo o quê nos aspectos do desenvolvimento, né? Cognição, desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem e tudo mais. E a gente pode avaliar através dos instrumentos não restritos. Então, tem aí o Denver 2, tem o Portage, tem o IDAD, tem o Bailey, que nós podemos usar ali para rastrear atrasos no neurodesenvolvimento, certo? Como protocolo. Mas a gente pode avaliar também através dos marcos do desenvolvimento da criança. Certo, Nath? Então, a gente pode sim. Quem trabalha com intervenção precoce e quem trabalha com primeira infância deve avaliar neurodesenvolvimento. E aí, depois que a gente avalia os atrasos,
é que a gente consegue rastrear o que esse atraso está impactando nessa criança, certo? Márcia, esses materiais são protocolos, a gente compra, né? Então, a gente pode comprar nas editoras, nos sites das editoras, ou a gente pode comprar em algumas livrarias, né? Livrarias que eu falo online, né? Eu nunca vi protocolo em livraria física. Mas tem a casa do psicólogo, a casa do psicopedagogo, que tem lá também, tá? O que mais? Tem um protocolo interessante, que os checklists, né? Tem o MChat para rastreio de TEA, tem, que mais? Mas aí não é desenvolvimento, é para rastreio de TEA. Deixa eu ver se tem mais. Tem um checklist do currículo Denver. Tem um livro, né, do modelo de intervenção precoce Denver, tem um checklist, que é um protocolozinho, um livrinho, que a gente vai marcando. É bem fácil, é bem dinâmico, mas é interessante ter o livro e o protocolo para você poder observar aqueles comportamentos, né? Então, tem o nível 1, 2, 3 e 4, e aí a gente vai aplicando, é bem interessante. Então, para neurodesenvolvimento, né, para avaliar atraso no desenvolvimento, ou para avaliar o desenvolvimento, não necessariamente os atrasos, né, para a gente ver o que é que está em atraso ou não, tem essas escalas, tá certo? Portage, Denver 2, Bailey, e qual foi o outro que eu disse? E o idade, tá? Portage, Denver 2 e... qual foi o outro, meu Deus? Memória operacional... péssima hoje, né? Mas veja, o que eu queria dizer? Subiu ali as pessoas entrando e lembrei. Quando a gente vai avaliar, até esses protocolos a gente precisa entender se a gente vai usar protocolos de aplicação direta ou se a gente vai fazer protocolos com escalas que são de relato, tá? O Denver 2 e o Portage são de aplicação direta, o IDAD é de aplicação com a família. E o checklist currículo Denver, apesar de ser, né, um checklist para a gente fazer com crianças que já têm diagnóstico de TEA, dá para a gente nortear, né, assim, a gente sobre os processos ali, né? A abelha é de aplicação direta também, certo? E tem escalas que mesclam. A gente aplica, mas tem coisa que a gente não consegue aplicar. Por exemplo, o Denver 2 tem uma parte de comportamento adaptativo que é vestir, despir. A criança já tira a roupa, já veste a roupa, e a gente não vai pedir para a criança tire a roupa, vista a roupa na frente da gente, né? E aí a gente pergunta para a família. Então, elas mesclam aplicação direta com autorrelato, tá? Gente, é isso. Nath colocou aqui, anotado sim, eu com certeza. Legal, obrigada, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Vou fazer minha pose para tirar minha fotinha e depois, né, salvar bem bonitinho no feed. A live vai ficar salva no feed e posteriormente a gente, né, tem lá o nosso podcast Café com Psico. Então, ela vai para o YouTube e vai também para as plataformas de áudio, tá bom? Muito obrigada, bom sábado, mas antes eu vou fazer minha pose aqui. Quem quiser tirar um print, me marcar, eu vou repostar todo mundo, tá bom? É isso, eu só saio fazendo careta. As figurinhas que eu tenho são das lives. Eu sempre tenho umas figurinhas assim aleatórias que eu vou procurando uma capa pra a live, não acho, minha gente. Mas é isso, tá? Quem quiser me marcar, com careta, sem careta, pode me marcar, eu vou repostar todo mundo. E quem quiser, tiver dúvida, quem quiser conversar, pode vir no direct, estou à disposição e a gente vai conversando, tá bom? Um cheiro e bom sábado!